Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje aqui com uma grande amiga, colega, parceira, truta, brother, já de 1000 anos, a Renata, amigona nossa. Olá pessoal! 1000 anos mesmo, hein? Pois é. Isso aí é old school. Isso aí é da nossa old school. Um brinde, seja muito bem-vinda à nossa Esse residência. negócio de café não dá, tá? É, com a Renata teve que ser um outro nível. Aliás, estamos precisando de veterinários que gostem de café. Não, gente, vamos continuar esse boicote que eu achei sensacional. Rê, se apresente para nós. Bom, meu nome é Renata Pedrota. Eu me formei lá na Unip em 2005. Eu tenho aí vamos começar, né? Cirurgia, oncologia, nutrição, medicina felina e trabalho em clínica, né? Eu faço clínica geral, amo a clínica geral, que na verdade é a base de tudo. E trabalho, na verdade sempre trabalhei na periferia, adoro. Não me chamem para trabalhar no hospital chique, mais rico, que eu não vou. Porque eu gosto de ver a desgraceira, eu gosto de ajudar os bichos. Eu gosto de ajudar os bichos. Esse negócio de... Desculpa quem é, tá? Quem cuida disso, mas assim... Ai, meu cachorro tá coçando e dá vacina, assim, não é muito a minha praia. Eu gosto de resolver os problemas mais chatos e mais complexos. É isso. Sabia? Ó, uma coisa que eu já não sabia de você. Eu não sabia que você já fez especialização em felinos. Eu sabia. Tenho. Não sabia. Em felinos, tenho nutrição. E onco? Nutrição eu sabia. Eu fiz 2 de cirurgia. Oftalmo, por incrível que pareça, meu pai era oftalmo, toda é uma área que eu adoro, mas eu nunca me especializei. Você nunca se especializou? Em oftalmo não, mas eu adoro. Toda a parte externa eu faço. Agora precisou, por exemplo, catarata ou cirurgias, tudo. Aí eu tenho um oftalmo, colega meu, que eu mando pra ele os pacientes. Agora coisas de pálpebra, essas coisas, glândula, tudo eu resolvo. Mas aí nutrição foi uma paixão que eu tive, deve fazer uns 4 anos mais ou menos. Fiz uma pós também, atendo online, consultoria nutricional. Que inclusive também dou risada, né? Porque os bichos estão ficando gordos cada dia mais. Os gatos gordos, umas loucuras assim que... Só por Deus. Mas isso é a mudança, né, da sociedade. Mas foi uma área que eu me apaixonei, assim, eu estou achando muito gostoso. É difícil, né? Porque na verdade, que é o que eu sempre falo pros donos. Se o animal tá obeso, a culpa não é dele. Assim, tem alguém por trás. E quando vai mais de uma pessoa da família na consulta, sempre sai briga. Todos obesos. Porque aí... Ou cada um fala uma coisa. Ou quando eu falo assim, olha, o gato... Tudo bem, tem vídeo no YouTube que o gato abre a geladeira. Mas assim, é 1 em 1 milhão. Então assim, eles não abrem, eles não assaltam a geladeira. Eles não vão abrir o armário para roubar comida. Então se o animal tá obeso, tem alguém dando. Aí geralmente quando vai mais de uma família, eles começam a se olhar. Tipo, eu não dou, quem que dá? É você? Várias vezes começa a briga na consulta. Você está dando coisa que eu não tô, então quem que tá dando? Aí com você. Aí começa a briga. Tem criança e idoso, Acabou. pode saber que... Não, idoso não adianta. Parece que idoso tem aquilo na mente de que gordinho é saudável. A gente não consegue tirar esse estereótipo. E hoje em dia deles. tem muito tutor também que pensa assim. Muito tutor. Tá. Às vezes eu pego o cachorro e ele tá com score corporal bom, né? É normal, Normal, ok. tá normal, tá ok. Eles Ele acham fala, você mal. viu como tá magrinho? Aí eu gosto de fazer Eu aquela... falo, não tá magrinho, Aí eu não. gosto de fazer aquela analogia. Eu falei, pensa na Gisele Bündchen. Mulher já teve 3 filhos. Né? Você consegue imaginar essa moça gorda? Não tem como, gente. Então, assim, é o biotipo dela. Então, assim, ela está saudável. Ela tem um peso normal. Ela é uma pessoa normal e saudável. Se o seu animal está saudável e ele tem um corpo esguio, eu falo, sua gata tá parecendo igual a Gisele Bündchen. Ela está saudável e ela não está magra de doença. Ela está no peso que todos deveriam estar. Exato. Na verdade. Mas é uma coisa complicado. muito complexa esse negócio de comida, porque a comida entra como um carinho, né? A comida é Sim. uma atenção, é um Vamos carinho. comemorar. E foi pensando nisso que eu também quis fazer os cursos, que eu fiz após, mas já fiz outros cursos de nutrição também. Sim. Que a gente tem que suprir essa carência emocional do dono também, de querer participar. Exatamente. Do afeto. Então a gente precisa também pensar na parte do petisco. Porque tudo é calculado. Eu sempre falo para os outros, gente, não é proibido dar petisco, não é proibido dar uma comidinha diferente, um negócio. Só que tem que ser pensado dentro de um quadro, montado uma dieta
aonde X% vai ser uma dieta que vai ser rígida e X% a gente vai brincar, a gente vai mexer. Ai, meu gato gosta de petiscos industrializados, ou meu gato gosta de comer franguinho, fígado, qualquer coisa. Tudo a gente trabalha para que nada é proibido. Você deixa aquela caloria só que tem que ser tudo pensado para não extrapolar e não virar e não prejudicar o animal. Perfeito. Né? Então, mas que é engraçado, gente. Eu dou altas risadas nas consultas, assim, eu falo, meu Deus. E o desafio quando você pega uma pessoa obesa que tem essa dificuldade com a comida ali, que faz esse tratamento, e o cachorro tá obeso? Como que você lida com essa situação? Mas você sabe uma coisa que eu reparei? Você fica constrangida de falar sobre o assunto? Não fico. E muito engraçado que as pessoas com sobrepeso que procuraram, porque o animalzinho também tá gordinho, sim, elas já chegam com muito mais consciência. Parece que elas sabem muito mais do problema do que uma pessoa que não tem aquele sobrepeso. Porque muitas vezes essas pessoas que têm sobrepeso, elas também estão procurando uma solução para elas. Então, geralmente a pessoa chega e ela já pensa, olha, eu li sobre alimentação natural, ou o que a gente pode fazer. Então, assim, nem passa por esse constrangimento, porque assim, a pessoa, ela parece que ela vem com um pouco mais de conhecimento. Ela propõe coisas que parece que ela já estudou para ela, às vezes não conseguiu, por não só problemas de dieta, né? Porque para você emagrecer, se é uma pessoa obesa, envolve aí parte psicológica, psiquiátrica, N coisas. Mas é multifatorial. Mas nunca houve esse constrangimento com... Quem leva mais susto são as pessoas assim, peso normal, que você fala, meu Deus, seu gato tá obeso. A pessoa faz, está! Porque ela tá achando que... Algum cliente já pediu para você prescrever Ozempic, Mounjaro? Já perguntaram se usa. E estão tendo estudos já, tá começando a usar, mas essa parte, que me desculpem os endócrinos, desculpa, eu acho a área de vocês uma chatice, mas assim, são os endócrinos... Graças a Deus que existem os endócrinos que gostam dessa parte. Porque geralmente porque aí a gente faz os exames, isso daí não é uma questão, a nutrição ela é uma das vertentes. Quando chega num ponto de usar Ozempic, essas coisas, aí eu já mando pra endócrino, já falo, ó, tá com você, a parte da dieta deixa comigo, mas o resto, que geralmente tem dislipidemia, tem um monte de coisa. Eu fico imaginando os tutores pedindo pra Renata prescrever Ozempic e falam, ó, dá pra você colocar, porque meu Shih Tzu tem 27 anos. Agora, olha, Flávia, sei lá, 90 quilos. Agora, Flávia, pra atender os cardíacos, já tive tutores homens que, de repente... Sumiu. O sildenafil sumiu. Acabou antes da hora de chegar pra mim, doutor, acabou o remédio do fulaninho. Dá pra fazer outra receita? Aí você abre a ficha, vai ler. Escuta, não deu ainda. Não era pra ter acabado já. Você tá dando errado? Me conta. E eu não gosto nunca de... Eu sempre pergunto assim, como você está administrando a medicação? Pra deixar ele me falar. Aí o que o proprietário fala? De acordo com o que a doutora prescreveu. Aí me dá uma amnésia, né? Eu falo, puxa, mas eu não lembro como que eu prescrevi. Como que foi? Foi 2 vezes ao dia? 1 vez ao dia? Aí eles já ficam meio... eu faço eles me falarem como que eles estão dando remédio. Esse negócio de jogar foi como a doutora prescreveu. Eu falo, esqueci como é que eu prescrevi. Fala pra mim, foi 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia. Aí eles já ficam meio assim... Mas isso foi uma... Eles demoraram para descobrir que era o mesmo medicamento, né? Mas eu nunca escrevo o nome normal, conhecido. Eu sempre gosto de escrever. Pode falar para quem sabe. O Viagra, né? Essa parte é o Viagra. É um medicamento usado para problema cardíaco. Ele foi criado por coração. Depois é que foram descobrir que ele tinha esses... E os cachorros também usam. Então a gente tem esse problema. E se o dono é homem, eu não escrevo Viagra. Eu gosto de colocar todo o nome bonitinho. Só que nesse caso, esse caso do dono era um cachorro... duro que quando ele vai comprar, o cara vai falar pra ele. Não, é farmácia de manipulação. É manipulado. É manipulado. Aí eu não falo, geralmente não. Mas esse coincidiu de que era um cachorro um pouco maior. Então era uma dose um pouco mais próxima de que um ser humano poderia tomar, vamos dizer assim. Foi muito engraçado. Aí eu já olhei pra ele e falei,
Acabou mais cedo. A esposa tá sorridente. Só que aí o que eu... Eita, meu Deus. Ó, tem um espírito aqui. Misericórdia. Meu Deus do céu. Aí, Fernandão, edita aí, meu. Falhas técnicas, o celular foi pro chão. Agora voltamos. Agora a gente vai voltar. Então agora a gente vai dar uma sequência. Rê, conta pra nós como que foi a sua infância antes de ser veterinária. Como que foi essa fase até você escolher ir à faculdade? Como que foi a sua infância? Sempre em volta dos animais? Sempre. Eu faço, hoje não mais, mas eu fiz hipismo desde que eu tinha 3 anos de idade. Isso eu não sabia. A minha mãe tinha cavalo, né? O meu pai era médico, então a gente era sócio do Clube de Campo dos Médicos, da APM, que fica ali em Mariporã. E lá tem uma hípica toda, minha mãe tinha cavalo, meu pai montava também, então eu já me puxava no cavalo desde bebezinha. E aí segui montando tudo, então... Nasceu, mas eu sempre tive bicho, cachorro, gato demorei muitos anos pra ter, eu fui virar gateira agora depois de velha, mas cachorro sempre tive, mas eu quis ser veterinária, na verdade pensando em equinos, eu entrei na faculdade. Mais uma mulher pensando em equinos, mais uma, porque, tem várias aqui. Porque assim, nas minhas férias sempre eu fazia aqueles... cursinho de férias da hípica, e aí eu passava a semana toda lá, e se tinha uma coisa depois que eu cresci um pouco, né, que na verdade eu fui ter meu cavalo também bem mais velha, meu sonho era ter meu cavalo, mas... E a hípica tinha uns cavalos, assim, maravilhosos, que você ficava babando, você fala, nossa, um dia eu vou ter um desse. E quando o pessoal ia viajar nas férias, o que acontecia? Eu tava num nível legal de hipismo, então o pessoal me pagava pra eu montar os cavalos deles nas férias, porque não queriam pagar o professor. Eu falava, nossa, a menina monta bem, ela gosta. Então eu ficava porque os cavalos não podem ficar parados, né? São cavalos de esporte. Então eu fazia exercícios mais leves, tudo, ó, porque quando eu fazia os saltos eu fazia mais baixinho, não fazia nada de treino pra competição. Até porque eu não queria machucar nenhum cavalo que custava, sei lá eu quanto. Competir? Sim, eu já fiquei no Paulista, eu fiquei em quarto. Teve um ano, foi 90 alguma coisa. Que lá a gente saltava na Hípica Paulista, na Santo Amaro, fazia todo um circuito. Olha que legal. Então eu entrei, e aí quando tinha esses cursinhos de férias, tudo, geralmente o veterinário ia na Hípica uma vez por semana, aí eu acompanhava ele, ficava olhando, enchendo o saco dele, coitado, nem lembro o nome dele, porque eu era menorzinha, mas queria saber de tudo, o que ele estava fazendo, e não sei o que, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer alguns estágios, lá no Jockey e tudo. Mas aí eu fui ver que, assim, não sei como é hoje, eu acho que deve ser ainda pior. Mas era um mundo um pouco fechado, porque a cidade de São Paulo é um mundo pequeno pro hipismo, né? Você tem algumas hípicas, tudo. Sim. Então, para eu me desenvolver nisso, eu teria que aí já partir pro interior, mudar pro interior. E mamãe e papai falaram, não, minha filhinha não vai morar sozinha em outro lugar. E aí eu já estava na faculdade e falei, bom, então vamos passar para a parte de pequenos. Mas isso foi assim, no segundo ano eu comecei a fazer estágio, assim, eu entrei na faculdade, 6 meses que eu estava estudando, eu já estava fazendo estágio. Aí, no meio do segundo ano, mais ou menos, que eu mudei, porque eu falei, bom, não vou poder seguir isso. Vamos dizer assim, era bem uma máfiazinha mesmo, que tem de equinos em São Paulo, assim, é fechado. Você tem os veterinários já mais importantes, eles já têm os seus estagiários, e o negócio, é difícil você sem entrar, sim. Ali, sem ser convidada, vamos dizer assim. Aqui é difícil, então eu teria que ir pro interior aí, pegar aras, pegar hípicas menores, enfim, porque aqui realmente foi difícil. Foi meio frustrante, mas eu falei, bom, já que eu tô aqui, vamos fazer outra vez. Mas você sentiu essa parte do muito machismo ali, nessa parte do cavalo, nessa época? Na verdade, assim, a gente sente... Mas eu sempre tive aquele lado assim, quando você começa a se destacar, e eu me senti importante, porque eu falo assim, bom, eu sou a mulher que ganha dos homens, entendeu? Tipo, tem um monte de, a maioria naquela época era homem, mas quando chegava nas provas eu tava sempre entre os 3 primeiros, sabe? Então aquela coisa assim, é legal, eu não achava ruim, eu achava legal estar me infiltrando num mundo que teoricamente eu não deveria estar, e me destacando, entendeu? Isso que eu achava legal. Eu tinha vezes que eu tava na frente do meu professor, ganhava a prova, o professor em terceiro, ele brincava comigo, foi, tá vendo? Só que na minha época, porque hoje eu tenho um sobrinho que faz hipismo também, mas hoje o método de ensino é completamente diferente, mas é compreensível. Hoje tem até aquele colete
pra não machucar. Porque todo mundo, você fala do hipismo, já pensa lá no super-homem que ficou daquele jeito porque foi uma queda. Mas assim, gente, acidente tem em qualquer coisa, qualquer área. Né? Então, se quer pilotar moto, tudo vai ter problema. Sim. O dele, como ele era uma pessoa famosa, estourou. Tá? Repetiu, né? E assim, realmente, você pode ter quedas muito feias. Mas é o que eu falo, gente. Você pode sair na rua e ser atropelado. Então, assim, não dá pra você não fazer as coisas pensando nas desgraças que podem acontecer. Mas hoje é compreensível que eles vão num nível tão devagarzinho que, assim, demora muito pra uma pessoa se desenvolver nisso. E eu fico olhando, meu sobrinho, ele monta quase que parecendo uma múmia, assim, pra ele não se machucar, sabe? É colete, é não sei o que. Eu, quando comecei a montar com um professor, eu não montava nem na cela. Pra mim, sabe quando você tá na escola, você tá escrevendo de lápis, e aí você vai naquela série que você começa a usar caneta, você fala, nossa, agora eu uso caneta. E pra mim, assim, quando eu comecei a montar na cela, eu falei, nossa, agora eu sou foda. Agora eu monto na cela. Porque era. Mas por que isso? Porque você tem que ter força na perna. Primeira coisa, aprenda a se segurar em cima do cavalo. Não é o estribo que te segura. Não é a sela que te segura. É você que se segura. Se você tá numa prova, você perdeu os estribos, como é que você termina o percurso? E eu conto para as pessoas como eram os treinamentos com os meus professores. Eu tive 2 professores maravilhosos. O apelido dele era Lico, e depois o Otávio. O Otávio hoje tá Otávio Penedo, tá hoje na Europa. É um bambambam de lá. Graças a Deus deu super certo. Mas foram pessoas que, assim, me desafiaram. Um dos treinamentos que tinha, numa das épocas que eu montava, tinha um terrenão e tinha um barrancão enorme. Era no pelo, sobe o barranco, desce o barranco umas 80 vezes no dia. Só que era assim o barranco. Não era assim, não era ladeirinha de shopping. E não podia cair. Não podia cair. Aí uma vez caiu eu, o cavalo, todo mundo. Só que se isso acontece hoje em dia, vira notícia. Os professores não estavam nem aí. Teve uma vez, já foi com o Otávio. Eu tava montando um cavalo dele, que era um cavalo mais chatinho, tudo dava coice, mais irritadiço, e eu adorava, eram esses os cavalos que eu queria. E aí eu tava fazendo um percurso, um treino, e acabei caindo. Ele, na hora do salto, ele deu um coice pra trás, eu saí voando, enfim. Caí de cabeça que meu capacete quebrou. E eu assim, eu não conseguia respirar, e tipo, enfim, minha mãe tava tomando cerveja com as outras mães, nem ficou sabendo o que aconteceu. Eu assim, aí quando falaram que ela desceu correndo pra me ver, eu já tava, tipo, o Otávio já tinha me acalmado. Só que aí o Otávio pegou, pediu um capacete, colocou em mim e falou, monta e faz de novo. É isso aí. O percurso. Aí eu tava ainda assustada. Meu Deus, você vai me botar pra montar ele de novo? Vai, você pega, monta e vai fazer tudo de novo. Fiz o percurso. Bonitinho. Ele fez a mesma coisa que ele fez que me derrubou, só que eu tava esperta, tava preparada. Tava mais preparada. Não caí, terminei o percurso, tudo. Aí depois eu conversando com ele, falei, mas por que você me fez? Ele falou, se eu não faço você montar na hora, você pega trauma, vai ficar com medo, nunca mais você vai querer montar e nem cavalo nenhum, você vai sair do esporte. Porque quebrou meu capacete, era pra ter quebrado na minha cabeça. Então assim, foi um tombo feio. Mas eu achei. Agora, se acontece isso, eu já levo o filhinho pro hospital interno, TI, faz 50 trilhões de exames pra ver se a criança não quebrou nada e ela nunca mais vai montar. Exagero, né? É um exagero. E ela nunca mais vai montar. E se essas pessoas, as mães de hoje, vissem subindo e descendo o barranco, eu falo, nunca que eu botar o filho pra fazer essas coisas. Eu caí inúmeras outras vezes, esse foi meu pior tombo, mas caí inúmeras outras vezes, que eu mesma já fazia assim. Pega o cavalo, monta e vai. A gente tem uma frase que a gente repetia quando estava criando o Derek, que era assim, nunca interrompa uma criança no que ela se sente capaz de fazer sozinha. Então assim, o que eu fazia? Eu falava assim, caiu, tá tudo bem? Levanta, tá tudo bem? Tá tudo cheio? Tá. Aí, tá tudo bem. Então toca aí. E os meus... Então vai lá de novo. Quer continuar? Continua. Pra você não... Exatamente. Mas pra mim não tinha nem a opção do quero continuar. Pega e faz de novo. Foi radical? Foi. Mas assim, ele nem me deu opção. Ele nem me deu opção. Pega e faz de novo. Ele não deixou nem eu pensar. Traz um capacete de novo, faz de novo. Mas é entendeu? Senão... que ele falou. Porque senão você ia pegar medo com aquilo. Exatamente. Foi uma coisa que eu nunca esqueci. Porque eu fiquei assustada. Porque eu fiquei sem ar. Eu puxava o ar, não vinha. Tipo, eu caí de cabeça. Foi um negócio meio...
Só que pensa, mamãe saiu correndo comigo pro hospital. É aí, sabe? Hoje em dia... É um exagero, é o equilíbrio. o equilíbrio. Não tô falando que não é pra usar o colete, é uma coisa... Eu sempre usei as coisas de proteção, capacete. Mas quando era treino, assim, mais tranquilo, que eu ia saltar baixinho, não tava de boné. Só usava capacete pra fazer as coisas mais... então, assim, eu sempre tive contato com bicho e na minha casa, assim, sempre foi frescura zero. O meu pai, como médico, ele só olhava e falava assim, não vai morrer. Sabe? Tipo, sem pânico. Sem pânico. Ele vai só olhar assim. Dizem que médicos são os piores pacientes, né? Só pra... Hoje em dia, cortou o dedo, o nego sai desesperado. Pano, meu filho só tem hemorragia. Porque cortou... Fala, gente, para, sabe? Então, assim, eu tenho frescura zero, nojinho zero, sabe? Umas coisas assim que eu vejo que na minha casa sempre foi muito, assim... É bem essa coisa assim, meu pai só olhava e falava, vai lá. Eu perguntei desse negócio de machismo, porque tem várias veterinárias que vieram aqui que falaram também, que entraram na faculdade querendo mexer com equinos. E quando tentou adentrar, principalmente aqui em São Paulo, sentiu esse mundinho fechado, que existe no equino, a gente sabe que né? Mas eu não senti machismo. Mas eu não senti isso da parte do machismo, eu senti isso por conta da mafiazinha mesmo, assim, de QI. Tipo, já tem aquela equipe ali, já tem meia dúzia de gente que trabalha ali e ninguém vai entrar. Eles se indicam e tá Mas tudo nunca certo. senti de por eu ser mulher. Eu senti que já eram os escolhidos e, tipo, ó, não tem espaço pra você, mas se eu fosse homem, não teria espaço do mesmo jeito. Eu acredito, nunca senti esse tipo de coisa, não. Agora, e aí parti pra parte de pequenos. Aí dentro da faculdade já escolheu a parte de pequenos. Já escolhi pequenos, eu sempre gostei muito de estudar, porque meu pai era muito estudioso, minha mãe sempre leu, né, sempre viu os meus pais lendo muito e estudando e tudo mais. Meu pai era tipo, sabe, CDF chato, tava sempre, sabe, mínimos detalhes, essas coisas. Então eu sempre gostei muito de estudar. E eu comecei trabalhando, na verdade meu primeiro emprego é onde eu trabalho hoje. E foi assim, gosto de trabalhar na periferia. Meu primeiro emprego foi lá em Carapicuíba. Não tinha nada, eu montei o consultório, fui pesquisar o que eu precisava de um consultório, e não tinha internet, não tinha nada. Falei, compra uma mesa, uma geladeira com as vacinas, tipo, vamos que vamos. Montamos. Eu lembrava disso também. Mas eu te conheci lá trabalhando com a Camila. Então, depois... Não, foi o único. Ela trabalhou lá, mas trabalhava em outros. Saiu. Trabalhava lá e trabalhava lá. Não, eu comecei trabalhando lá em Carapicuíba. Depois eu fui trabalhar com a Camila. Saí de lá pra trabalhar com a Camila. Aí eu fui. Porque eu já atendia a Camila como prestador de serviço, né? E aí quando você começou a trabalhar. Aí a Camila me contratou e depois de um tempo eu virei sócia dela. Só que virar sócia foi a pior coisa que eu fiz no mundo, porque assim, quando você é sócia, você aí tem que já olhar pra tudo, né? Sim. Tem banho e tosa, tem loja, nananã. E aí chegou uma época que era sábado meu, sábado da Camila, né? A gente revezava. Gente, eu não consigo atender banho e tosa, eu não tenho paciência, você entendeu? Das pessoas terem chilique porque tosou errado. Gente, pelo cresce, não precisa ter esse surto, sabe? Coisas assim, que às vezes a tosadora errava, às vezes eu anotava errado alguma coisa, porque era chega aquele monte de clientes do mesmo tempo. E cliente compra... Você tinha que se envolver nisso também. Aí chega, olha, eu comprei um vestidinho vermelho, você pode pôr o lacinho vermelho? Perfil, né? Perfil. Aí chegava... É isso que movimenta a clínica, né? Mas eu nunca entendi essa mistura, sabia? Eu nunca entendi a mistura assim, tipo, ter um cabeleireiro junto com a clínica de médicos. Precisa ter? Não, mas assim, ter manicure e cabeleireiro junto com uma clínica médica. E aí eles fizeram isso na veterinária. Mas assim, eu não tenho esse perfil de ficar bajulando cliente. Então, assim, talvez isso seja um defeito meu, porque para você ganhar dinheiro, você tem que conquistar o seu cliente de 1001 formas. Mas eu não tenho esse perfil. Estética, eu também não tenho essa... Então, assim, eu não aguento. Roupinha, lacinho, pintar a unha. É que vocês estão olhando pelo lado não comercial. Pelo lado comercial é importante, porque o veterinário ele vai lá no banho e tosa, ele traz vacina, traz problemas de otite, traz forma castração. De entrada do cliente para poder conhecer o resto, né? E você ser dono, então assim, a gente fechava às 5 da tarde.
E o povo largava os bichos lá pra tomar banho e iam fazer as suas coisas. Então dava 5 horas da tarde, Eles não tinham vindo o buscar. povo não tinha ido buscar os cachorros. Por quê? Porque aí você ligava, falava, oi fulana, o foquinho tá pronto, você não vai vir buscar, a gente já te avisou. Tipo, 2 horas antes o cachorro já tava pronto. Estou fazendo a unha. Estou no mercado. Estou não sei aonde. Tipo, problema seu. Você que fique aí até eu terminar minha unha pra buscar meu cachorro. E teve uma moça que ainda que eu ainda falei, eu levo ele na sua casa. Tem alguém pra receber? Não, não tem. Ah, minha filha, esse dia eu catei, fechei as portas e levei o cachorro embora. Ela só foi pegar na segunda-feira. Um puta de um escândalo. Mas eu falei, ainda cobrei hotelzinho, É isso. ainda cobrei um monte de coisa. Ainda chama a Falei- polícia junto. Falei, vocês estão vamos achando... embora. Ah, porque aí eu tinha... Aí a errada era eu tinha roubado o cachorro dela, entendeu? Ah, olha, foi uma confusão. Mas as pessoas simplesmente... Aí Respeitam, como... né? Não tem esse respeito. Então assim, né? eu não sei lidar com isso porque eu perco a paciência. Calor de 40 graus. Ai, vocês têm vestidinho de verão? Ai, teve uma vez que eu não aguento. Eu falei, minha filha, tá 40 graus. Você quer botar uma roupa no seu cachorro? Não importa se é um tecidinho leve. Você quer pôr uma roupa nele, Em querida? cima do pelo. Eu falei, esquece, o máximo que você vai fazer é comprar uma roupinha quando tiver, sei lá, 10 graus. Aí você põe uma roupinha pra esquentar ele. Sabe, umas frescurite que... Aí chega... Aí, qual que é a frase, né, que a gente brinca? Que o importante é enterrar o corpo cheiroso de lacinho. Porque você vai perguntar, não quer pagar 100, 150 na vacina, mas paga 150 na tosa. E a vacina é uma vez por ano, né? Aí não quer. Aí você me fala, bom, aí fica doendo, mas o importante é botar no caixãozinho, tá aquele cheiro maravilhoso, bem escovado, entendeu? O cadáverzinho tá lindo, mas cuidar da saúde não quer. Ah, não vou gastar 100 reais na vacina. Isso você fala, meu, então assim, eu não gosto de frescura, eu gosto, tem que gastar com a saúde. Então se você tem dinheiro pra gastar com a saúde e também tem pra estética, aí tudo bem. Agora não dá pra trocar uma coisa pela outra, isso que eu acho que é um absurdo. E as Também pessoas acho. não fazem. E quando o bicho tá doente, manda pra tomar banho pra ver se ele vai se sentir melhor. Tipo, estou Nossa. doente, depois que eu tomo um banho eu me sinto um pouco melhor. Quantas vezes eu chego na casa? Não façam isso, gente, por favor. Eu chego na casa para atender um idoso que tá cheio de dor articular, cheio de dor na coluna, Manda não tomar consegue, banho. manda tomar banho pra Pra manipular o cachorro pro dia que eu vou todo. chegar, pro dia que eu vou atender. Aí, doutor, eu mandei ele tomar banho ontem, ele deve estar super dolorido, mas ele ficou cheirosinho pra senhora atender. Gente, não Eu prefiro ele fedido e sem dor, minha querida. Exato. Não, A gente gosta de cheiro de cachorro. Eu falo pra eles isso. Eu falo, gente, eu gosto de cheiro de cachorro. Não precisa. Então é uma inversão, assim. Então o que aconteceu? Aí eu vendi, a Camila comprou a minha parte de novo. E eu virei pra ela e eu falei assim, depois desse trauma de ter que ficar vários sábados, além do horário, esperando as bonitas irem buscar seus cachorros, Sim. eu falei, ó, agora eu quero ser funcionária, eu tenho horário pra entrar, horário pra sair, e acabou. Porque a minha ideia de entrar de sócia é, tudo bem que eu vou trabalhar, mas eu vou ganhar mais. Não foi essa a realidade. Ganhava um pouco a mais, mas com estresse, Gente, que eu... olha, sabe por que eu tô batendo palma? Porque tem muita gente que não entende com esse estresse, negócio assim, do empresa. Acha que abrir uma empresa, nunca o mais. cara tá cheio da grana. Nunca mais, nunca mais. Cara, não... E olha, a dona do lugar que eu trabalho hoje, eu falo isso pra ela quase que todo dia quando eu vejo que ela tá encucada e desesperada ou com algum problema pra resolver. Eu viro pra ela e falo, quer ser proprietária? Eu não quero. Proprietária. Eu já passei pela experiência. Não vou Maravilhoso. ter a minha clínica. Mas por que você não abre sua clínica? Mas por nada desse mundo, meu querido. Eu gosto de ser funcionária. Dia tal eu recebo. E aí eu faço. Não é minha única, Isso. não é minha única renda. Tenho coisa pela internet. Faço domicílio também totalmente fora do meu horário de lá. Não atendo os clientes da onde eu trabalho. Inclusive a dona de onde eu trabalho sabe. Eu compro as vacinas dela. Quando tem que fazer, me vende aí que eu tenho que vacinar pra lá do meu prédio. Então assim, tudo combinado certinho. Mas assim, não quero ter mais essas dores de cabeça. Tem que pagar funcionário. Quando a tosadora não ia, pronto. Ixi, ela ia lá na banha. Não, assim, quando era eu e a Camila, a gente não tosa. A Keila tosa. Ela, quando a tosadora falta, a dona de onde eu trabalho, entra no banho e resolve o problema. Só que lá, só que a gente não. A gente no máximo conseguia tosar um cachorro inteiro pelado. Mas fazer os negocinhos, acertar nada, a gente não sabe, a gente não tem essa. Então, simplesmente, às vezes a tosadora não ia. Aí a gente faz o quê? Liga pros clientes e fala, hoje não tem muito tosa. Então, assim, umas dores de cabeça, eu falo, esse tipo de dor de cabeça eu não quero ter, não. É isso, gente, é E isso. empreendedorismo é isso.
É Fala isso. o que é empreender. Fala. Jesus! Não, amado. fala, descreve aí pra mim. Não quero. Não quero. Empreender é isso, é você ter. É isso que ela falou. Você você tem muito mais funções, porque você tem que fazer aquilo funcionar de qualquer maneira. E você tem um sócio que ele dá risada quando você tá rindo, e quando você tá chorando, ele vira as costas, que é o governo. Quanto mais você fatura, mais você muda a alíquota de imposto. Então, quanto mais dinheiro a sua empresa fatura, mais você paga de imposto. Se você falir, o governo não tá nem aí e vira as costas para você. Não é problema seu. E Só que se isso você vai grande bem, aí você tem que pagar todos quando os você tá impostos. rindo, ele é o seu truta. É bem assim. Eu também tenho essa. Ai, gente. Aí eu deixa saí ver. dessa sociedade, trabalhei acho que 1 ou 2 anos numa outra clínica em Osasco e voltei para onde eu tô hoje. Eu tô faz uns 15 anos lá, 14 anos, direto onde foi meu primeiro emprego. Nossa, que legal. E eu adoro, e foi um lugar onde eu aprendi muito. É um lugar onde eu vejo coisas que muito veterinário não vê, não presencia, só leu no livro, só lembra da aula, só eu vejo coisas assim, casos bizarros. E foi um lugar que, por ser periferia, as pessoas não têm poder aquisitivo. E é um local onde eu tô. Hoje em dia tem outras clínicas, mas não tem nenhuma muito próxima da onde eu tô. Tem ali. E tem muito aposentado, muita gente que não tem carro. Então, assim, eu fui obrigada, mas foi uma obrigação que eu amo, que eu amei na minha vida, que me obrigou a estudar, de resolver tudo. É isso. Ou eu tenho que resolver, assim, para eu encaminhar um paciente, é porque realmente, assim, ou eu não tenho o equipamento necessário, ou talvez é uma cirurgia, um procedimento que foge da minha alçada. Mas, assim, 98% dos problemas eu resolvo. Então, quando eu preciso de um paciente que precisa internar tudo, eu tenho um local onde eu encaminho tudo, mas assim, eu tenho que sedar, eu tenho que ser a oftalmo, eu tenho que ser a endócrina, eu tenho que ser a oncologista, eu tenho que ser a cirurgiã, eu tenho que ser a clínica, eu tenho que trabalhar com infecciosas, com felinos, com... Isso é uma coisa que eu admiro muito em você, Rê, porque você se especializou para suprir uma necessidade de uma generalista. Para Exatamente. você se tornar uma clínica geral melhor, porque na região onde Sim. você está, você é veterinária que precisa resolver o que tem para resolver. Tudo, ali. então assim, eu só não faço ortopedia, tá? Mas assim, eu não atendo muito ortopedia cirúrgica, tá? Graças a Deus, mas os pouquíssimos que eu tenho um ortopedista que supre essa parte de cirurgia para mim. Mas assim, eu tenho que sedar, então assim, para cirurgias eu tenho a minha anestesista, hoje, porque há 15 anos atrás era eu que fazia, assim como muitos outros veterinários. A gente sabe que a gente anestesiava e operava. Sim. Era errado? Era. Hoje a gente tá dentro dos conformes. Tenho a minha anestesista, mas assim, preciso sedar, preciso atender uma emergência, preciso fazer imagem por lá. Imagem que o Dr. Flávio que vai lá fazer pra mim, eco, ultrassom. Raio-X, eu tenho uma clínica, não é ali muito pertinho, mas a pessoa consegue fazer. Sangue sou eu que faço, né? O laboratório manda o motoboy lá, retira o material, faz. Aí hoje em dia tem os volantes, então assim, se precisa de endoscopia, tem que ir lá. Então, o pessoal tem que me atender ali. Mas assim, isso me obrigou a estudar, porque eu sempre tive que resolver. Exato. Assim, 98% dos problemas, assim, eu resolvo. Não é que, nossa, eu sou foda, mas assim, eu acho gostoso porque isso me obrigou a estudar. Então, eu acho que eu sou uma boa clínica. Geral. Isso também vem do seu perfil, né? Também. Porque a gente, pessoal mais old school, vamos dizer assim. A gente se formou sem computador, minha gente. Exato. Pelo amor de Deus, esse pessoal do old school. A gente foi obrigada a aprender a resolver situações. Exatamente. Que hoje em dia o pessoal tem com mais facilidade, resolve com mais facilidade, e isso deixou isso muito frágil, essas pessoas muito fragilizadas. Porque a gente é isso. Eu já tive situação de felinos, principalmente, que recém-formada. Já vou perguntar pra você sobre recém-formada. Recém-formada, eu tava ali 6 meses de formada, pegava a situação de gato que eu saía da sala, ligava. Uma amiga minha. Isso aí. Gente, porque eu não sabia o que fazer, porque não tinha chat. Nessa época não tinha Google. E a gente tinha que pegar livro para ler. Então, na frente do proprietário não dá para você fazer isso. A consulta era um pouco mais demorada. Então, né? A consulta era mais demorada. Então, muitas vezes, dava às vezes para falar, olha, se não fosse uma situação tão grave, que precisava medicar na hora, você falava, olha, isso, dava uma enrolada, passava uma medicaçãozinha, depois você estudava e complementava depois. Você sabe o que eu já cheguei a fazer? Até quando era problema de pele, coisa assim que você fala, o bicho não vai morrer disso? Dá para esperar?
Quantas vezes eu tenho recém-formado, assim, primeiro ano, de pegar assim, cachorro, vamos supor, cachorro de 10 quilos, com problema de perna, não sei o que, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Não sei. Aí eu passava assim, dá uma gota de dipirona, eu tenho 10 quilos, dá uma gota de dipirona, volta amanhã. Por quê? Porque eu ganho tempo. Aí o cara vinha, ai, doutora, não resolveu nada. Óbvio que não vai resolver nada, só preciso ganhar tempo. Aí quando ele voltava no dia seguinte, eu já tinha tudo, já tinha um caderno, ó, tipo, Billy, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí já via com as receitas, aí você já entregava com aquela autoridade, né? Já falava, nossa, sei de tudo. Aí eu fazia isso, ó, dá uma gota de dipirona no cachorro de 10, que não faz nem cócega, volta amanhã. Uma coisa que a gente percebe na geração atual, que eles não têm a malícia do negócio. Exatamente. Né? Quando era caso de oftalmo, eu ligava para o meu pai, humano, oftalmologista humano, meu pai é médico, saía da sala, pai, pelo amor de Deus, o cachorro do olho tá, o olho do cachorro tá assim, 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 o que eu faço, Meu pai, anota aí, faça esse colírio, não sei o que. Eu resolvia. Entendeu? Aí voltava, então assim, a gente não tinha nem computador pra você chamar, ou WhatsApp pra mandar. Isso era uma loucura. Nada. Era uma loucura. Quantas vezes eu fiz isso? A primeira castração, não foi a primeira, foi... Mas no primeiro ano também, a primeira castração que eu fiz, uma cachorra, ela chamava Pink, eu nunca vou esquecer ela, que eu perdi o pedículo, e a barriga da cachorra começava a encher de sangue, e eu botava as compressas, torcia, e eu não conseguia enxergar, e eu ainda chorava, ou seja, o olho cheio de lágrima. Enfim, o final deu tudo certo, tá? Pink, enfim, tive que fazer uma transfusão na Pink por minha causa, que eu perdi o pedículo. Consegui pensar, a cachorra tava branca. Saí correndo, fui pra minha casa, catei a minha pitbull, passei num laboratório, peguei uma bolsa de sangue vazia, não fiz teste, não fiz porra nenhuma. Cheguei na clínica, tirei sangue da minha cachorra, transfundi na outra, falei, se tiver que morrer, por complicação da... Assim, coisas... ousadas, você absurdas, que assim, que eu falei, meu cachorro vai morrer por minha causa, porque ali eu errei, né, cirurgicamente eu errei. Enfim, no final deu tudo certo, transfundiu a Pink, ficou ótimo, e depois, só depois que tava tudo bem, eu contei pra Ana o que aconteceu. Só que, gente, nós vamos desculpar, não falei que fui eu, falei, olha, aconteceu uma intercorrência ali, começou a sangrar o local ali onde a gente corta, não vou falar, olha, eu fiz a cagada. Mas enfim, a dona ficou sabendo. E no final das contas, a dona, hoje ela tem outra cachorra, é uma senhorinha. Ela vai lá, até hoje ela fica feliz porque a Pink tinha sangue de pitbull. Ai, meu Minha, que era uma vira-lata. E ela falava, Pink agora tem sangue de pitbull. E eu falava, essa mulher nem sabe que eu quase matei a cachorra dela e ela tá achando legal que a Pink tem sangue de pitbull. Você não tá entendendo? Até hoje ela fala. Mas ó, resolveu. Não, resolveu assim, foi um meu, eu resolvi. É o all-in, né? Eu tô numa situação que é o perigoso. E aí, o que eu faço? Mas foi um dia que quando eu tava indo pra minha casa pegar minha cachorra, eu liguei pro meu pai chorando. Meu pai, calma. Olha, eu nunca passei um desespero tão grande. E a cachorra vai morrer, eu vou matar a cachorra. Olha, hoje eu deu tudo certo no final, mas olha, pensa num desespero. Sim. Só que assim, tem que resolver. Tem perfil de trabalhar em intensivista, como intensivista, você. Igual o Flávio, porque não pensa é rápido. intensivista, é pronto-socorro. Pronto-socorro, emergência, porque trabalha, pensa rápido. Só que tem essa parte assim, eu não sei, não é que eu não sei, eu não gosto muito, né? Todo mundo sabe disso, quem me conhece, de lidar com as pessoas desesperadas, entendeu? Porque geralmente quando é emergência, você já vem com os donos em pânico, entendeu? E eu já sou daquela, cala a boca, me dá o cachorro, vai embora, sabe? Eu não gosto de ficar com a pressão do dono em cima de mim. Entendeu? Então, como eu tava com a Pink, a dona deixou lá pra castrar e fui buscar depois. Mas eu já fiz isso, não sei se você já fez, eu já fiz isso várias vezes. Do quê? Pedi pro proprietário não, se retirar. Já. Depois eu pedi desculpa, mas o proprietário ficava tão em cima, chorando, e você... Primeiro, eu não tenho perfil de lidar com emergência, o Flávio sabe disso, não tenho perfil nenhum. Mas quando eu precisei fazer, eu fiz. Eu já fui grossa, eu falava, de um monte por favor, de a senhora espera lá na recepção, por favor, eu preciso que a senhora fique lá na recepção. A pessoa ficava olhando pra mim, por favor. Aí a pessoa saía, aí eu conseguia fazer as coisas rápido. Não, mas eu já pedi pra sair. Ou quando você vai atender, uma coisa que me irrita também, isso com gato hoje em dia, então eu fico doida. Inclusive, até a dona de onde eu trabalho, ela já sabe. Que fala, meu sonho dela. E engraçado assim, eu já dei patada em vários clientes. Fala, pronto, perdi o cliente. Minha filha da... Não, tempinho, depois entende. Eles estão lá de novo. Mas eu já fiz, chega com o gato começa a fazer... Aí o dono começa a gritar. Para, Janinho, para...
Quantas vezes eu falo, se você vai ficar aqui gritando com o gato que já tá estressado, você pode ir lá pra fora. Mas eu falo nesse tom. Aí a pessoa já fica assim. Eu falo, não dá. Não é se você ficar gritando aqui, você vai piorar toda a situação. O senhor tá piorando a situação. Nossa, mas quantas vezes, assim, eu fui grossa, assim, falei pra ele, então, não sei se ele volta. E volta. E volta. Isso é autorresponsabilidade e segurança, saber o que tá fazendo. Saber E a o que pessoa tá fazendo. percebe isso. Exato. Por mais que você esteja errada, mas você segura no erro. Não, exatamente. Quando uma situação engraçada, ou uma situação muito assim que você passou ali nessa clínica, não é possível, tem que ter uma Não, mas situação. eu já passei situação Já assim. superou o bandido? Não, da sua história não. Esse ainda não. Mas o que já aconteceu? Já teve cliente que passou mal. Já tiveram vários, tá? Mas assim, principalmente vai coletar sangue. E eu sei, às vezes o proprietário quer ver tudo, eu pergunto, você tem algum problema com sangue e tudo? Porque assim, já teve gente que desmaiou na sala, várias, não foram nenhuma nem duas. E principalmente homem chega lá, seguro de si, machão, pode ir, doutor, você tem certeza? Falei, ó, se você cair aqui, você vai ficar, porque a minha prioridade é meu paciente, e eu vou primeiro fazer o que eu tenho que fazer com ele, depois eu vou acudir você, ou o máximo que eu vou fazer é ligar pro SAMU. Aí o cara já fica assim, aí você tira o sangue e a pessoa vai... Nossa, Aí você já grita, gente, quem me ajuda aqui? Aí a pessoa já entra achando que tem que me ajudar com o bicho, né? Aí você fala, não, pega aí o dono. Que... Salzinho na língua. E teve uma moça que era um dia que tava muito calor, a minha sala tava muito quente. E eu acho que era, eu nem lembro o que tinha que fazer com o bicho, mas eu acho que era coleta, alguma coisa. Eu só lembro da moça. Eu só caí a pressão da moça, eu vi que ela começou a ficar pálida. E ela foi ficando mole. Só que aí... Como era alguma coisa, assim, eu soltei o bicho, acho que tava preso na mesa com a cordinha, alguma coisa, e segurei ela, só que ela de frente pra mim. E aí ela vomitou tudo em mim. Nossa, que... Não, eu entrei em pânico, porque sabe, assim, eu não tenho nojo de nada, mas eu tenho, assim, de quase De nada. bicho. Eu tenho nojo de coisas de gente. de bicho Então, a assim, gente não tem cocô nojo, de não, gente, né? caca de nariz de gente, sangue de gente, não tenho pânico, eu falo, vou pegar doença. Aí, vômito de gente, E o cheiro é diferente. cocô de gente. É completamente diferente. Eu né? falo, gente, você bota uma piscina de diarreia de parvovirose, eu mergulho de boa. Pode vomitar. O cachorro pode cagar em mim, vomitar em mim, fazer o que ele quiser em mim. Mas, gente, não. E ela vomitou em você? Ela vomitou tudo em mim. Eu paralisei. Porque assim, eu vi tudo que ela comeu. Arroz, feijão, cenoura. Ela vomitou tudo assim em mim. Aí eu gritei pra Keila vir me ajudar. Pedi pra ela levar primeiro a moça até o banho-tosa, porque o banho-tosa tem um ar-condicionado bombástico, sabe? É neve dele. Porque tava muito calor a minha sala. Falei, leva ela pra lá, porque precisa baixar a temperatura dessa mulher, dar uma água, enfim, sal nela, sei lá. Falei, bota ela lá. Só que aí lá a mulher tava demorando um pouco pra... Tava meio mole, aí ela começou a ter uns tremeliques. Falei, putz, essa mulher vai convulsionar. Aí levaram pro postinho, enfim. Acudiram a mulher lá, levaram ela. E eu, na hora que me vi com aquele monte de vômito, falei, Keila, porque a minha... casa toma banho. Porque a minha chefe lá, ela mora atrás do pet. Então eu falei, ó, vou na tua casa e vou tomar banho, me arrumo uma camiseta. Porque, mas juro, eu dei uma paralisada de... Jeito, não tem como. Que eu falei... Sabe quando você fica assim, não, mulher vomitou. Se fosse o cachorro que tivesse vomitado em mim... Vamos, continua. Não, mas... Foi. Esse dia eu fiquei assim, Meu Deus. Quer mais uma cerveja? não, vou tomar mal. Que situação. Não, olha, só por Deus, coitada daquela mãe. Aí a gata ficou, depois a gata ficou lá com a gente, entregou pra mulher só no dia seguinte. Olha, só por Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se arrependeu? Alguma vez você falou assim, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso aí? Veterinária. Ah, na verdade, assim, na hora, não. Depois que a situação passa, é que eu fico pensando, poxa, que eu podia ter feito diferente, vamos dizer assim. Mas, principalmente hoje, pensando nisso tudo que eu já fiz no passado, mas que renderam lições e que eu aprendi muito com cada uma delas. Mas tem coisa que hoje em dia eu falei, meu, por que eu não... Hoje em dia eu fico pensando, por que eu não peguei a Pink e não levei ela para um hospital veterinário ou um local maior para alguém me ajudar? Eu só era recém-formada. Eu perguntei de se arrepender de fazer veterinária mesmo. Você já se arrependeu? Várias vezes, não, várias vezes. Isso aí é quase que todo dia eu penso nisso. Isso aí é aquela coisa, todo dia eu penso, porque assim, a gente trabalha muito, é muita responsabilidade, a gente sabe que a gente... Que é culpa nossa, mas que a gente não é tão valorizado quanto, por exemplo, você é a pediatra do meu cachorro, mas você não me dá o mesmo valor que o pediatra do seu filho. Também são mundos completamente diferentes. A gente fica nessa gracinha, mas na hora do pagar, do bancar e do valorizar é só o médico, não é a gente.
né? Isso existe, mas assim, e a parte financeira, sim, então assim, a gente trabalha. Eu demorei, sei lá, 20 anos de formada. Eu tô ganhando um pouco melhor do que a grande maioria? Tô ganhando quanto eu quero? Nem perto disso. Entendeu? Então, é um pouco culpa nossa, da classe toda. Mas, assim, de me arrepender, não do meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu não tenho arrependimento de falar, não aguento mais, sabe, ser veterinária. Eu tinha, talvez eu pensei nisso quando eu era mais nova, pelos medos. Meu Deus, não vou dar conta de fazer isso. Ou pelos sufocos que eu passei, não quero mais passar por isso. Hoje não, hoje você tira um monte de coisa de letra. Mas penso assim, e hoje em dia tem uma coisa que é muito irritante, que era bem menos no passado, que é assim, os tutores, por ter esse acesso à informação, eles já chegam com o diagnóstico na cabeça deles, que eles viram no Google, ou que é parecido com o que o cachorro do vizinho teve, e não sei o que. Então eles já chegam com um diagnóstico para você e parece que mandando em você, que você tem que seguir o que ele viu, você tem que prescrever essa medicação e tudo vira conflito, tudo vira ameaça de processo, tudo vira... Então hoje tá chato de trabalhar, por causa disso, tá chato. Assim, ameaça de tipo, briga com o cliente, já tive algumas. Do cliente chegar, não, porque eu vou acionar meu advogado. Eu falei, querido, você tem advogado tanto quanto eu, você acha que eu não tenho advogado? Vamos botá-los para conversar, então. E já teve um cliente que foi tão mal criado que veio para cima de mim que eu falei, quero o telefone agora do seu advogado, porque o meu vai ligar para ele hoje ainda. A pessoa já... Então as pessoas eles vêm para cima de você achando que você é indefeso. E eu sou ao contrário, eu bato de frente. Aí muitas vezes, às vezes o cliente te acusa de alguma coisa, que você... Teve um cliente que... Eu fiz uma cirurgia, tirei um tumor do cachorro, tudo. Foi tranquilo, tirou os pontos, tudo. E depois de meses, o cachorro tava mancando da perna que eu tirei o tumor. E aí a culpa era minha. Porque foi um erro da cirurgia. Aí você fala assim, não, meu querido, tem coisa errada aí, né? Vamos... Enfim. Resumindo, o cara ficou... O cara nem era o dono do cachorro, tá? Era da ex-esposa dele, enfim. Mas o cara foi lá, uma barraca, falando... que ele ia me processar. Eu falei, olha, não tem problema nenhum. O problema, na verdade, ele é seu. Você que vai ter que provar que eu estou errada, que eu fiz alguma coisa de errado. Então você arrume um outro veterinário, que eu quero ver quem é que vai querer assumir esse BO pra você, mas enfim, arrume um veterinário que levante todas as provas de que eu errei. E aí, quando você montar o processo e eu for avisada, intimada, aí eu monto a minha defesa. Não vou me preocupar com nada até lá. É isso. Falei muito bem, o problema é seu, não é meu. Eu sei muito. Informação é libertador. Não, eu sei muito bem o que eu fiz, o procedimento que eu fiz, como foi a cirurgia. Então, assim. Quando você sabe o que você está fazendo. Então, assim, o problema, ele é seu. Então, assim, eu vou ficar aqui esperando receber o aviso aí de que o processo está pronto pra gente. Aí eu monto a minha defesa. Então, vai em frente. Por azar. Não, só que o cara, assim, ele foi tão grosseiro comigo que depois eu conversei com meu marido já queria bater no cara, me dar o endereço, porque o cara me xingou, sabe? Levanta a voz, uma gritaria, uma falta de respeito. Nossa, marido louco, já que eu falei, não me arruma mais problema, pelo amor de Deus. E aí, por azar, esse cachorro, alguns meses depois, morreu atropelado. Eu fiquei chateada, mas dei vontade de ligar pro dono. E aí, cadê o processo? A minha vontade era eu agora falar pra ele, então, agora vou te processar, porque você veio com calúnia, né? Pra cima de mim, me acusou de um monte de coisa. Eu falei, deixa quieto, coitado do cachorro, não tem nada a ver com isso, já morreu. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Eu falei... Aí eu fiquei super chateada, mas eu falei, gente, então acontecem umas coisas. Hoje em dia as pessoas, elas acham que elas têm liberdade com os outros, não tem mais limite. Isso quer dizer, não se tem respeito, tudo se ameaça, então isso me cansa hoje. Tudo a pessoa já vem com o diagnóstico pronto, você tem que fazer o que ela quer, e é o contrário. Quantas vezes eu já falei pra cliente, falar assim, não, peraí, eu sou a veterinária aqui, sou eu que vou dizer o que vai fazer com o seu cachorro. As pessoas tomam um susto. E é muito engraçado. Eu brinco assim, eu falo, gente, parece que eu tô nesse mundo pra adestrar dono, adestrar tutor, adestrar responsável, porque comigo não vai montar em cima. Não vai. Então, assim, ou você faz o que eu quero, que eu tô fazendo, é bem assim mesmo, dura, autoritária, porque eu que estudei, não foi você, ou você procura outro veterinário. Tem muita gente que fala, gente, veterinário é o que não falta. Procure outro. Se você não gosta do meu jeito, ou
de repente não confia em mim, ou não importa o motivo. Gente, aquarianas, eu amo aquarianas, sabia? Só que várias assim, amigas aquarianas. Só que assim, eles até procuram outro. Só que volta. Só que depois de um tempo bate lá de novo. Volta. Então, assim. Aquarianas são muito verdadeiras, né? Eu gosto disso numa pessoa. É assim, é muito difícil você encontrar hoje em dia pessoa com bom senso, né? Uhum. Eu já peguei, nossa, não sei o Flávio, mas eu como prestadora de serviço aí, já às vezes eu pego, é raro acontecer, mas vem, de veterinário escrito assim, prescrevo 10 sessões, prescrevo 7 sessões de acupuntura. humano. Aí você fala assim, olha, é assim. Não é ele que decide. Eu vi a minha fala e você, eu falo também, eu falo com educação, mas falo firme. Olha, quem vai prescrever a quantidade de sessões que vai fazer no seu animal sou eu sou especialista nessa área. Tá bom, o doutor indicou, mas porque a pessoa já vem assim, olha, ela prescreveu 7 sessões, ela prescreveu 3 sessões. Não. Quem vai falar a quantidade de sessões sou eu vou fazer a avaliação. Aí quando vem pra mim que passou com outra pessoa e vem com tratamento que a pessoa acha que não resolveu, e muitas vezes a pessoa vem já querendo causar intriga. Entendeu? Quer que eu fale que o outro veterinário tá errado. E eu sou muito ética. Eu falo mal dos outros veterinários? Falo, mas falo pro meu marido, falo pros meus amigos. Eu jamais vou passar isso pro cliente. Pois é. Jamais. Então assim, eu meto o pau dos que eu acho que estão errados, mas são para o meu convívio social fora da clínica. Ambiente seguro. Falo mal, todo mundo fala. Mas eu jamais vou falar pro cliente, assim, puta, olha o que esse veterinário fez, meu Deus, tá tudo errado. Nunca. O que eu falo quando eu pego um tratamento que na minha cabeça eu penso, puta que merda, tá tudo errado. Eu falo, olha, eu conduziria esse caso de uma outra forma. Você quer tentar da minha forma? Usando, ó, vou trocar esse remédio por esse, tá? Né? Você quer tentar de uma outra forma pra gente ver se funciona? Porque eles já vai ter uma resposta, né? Porque muitas vezes eles vêm querendo que você valide que o outro veterinário tá errado, para talvez depois eles irem no outro veterinário encher o saco. Eu fui no outro doutor, ele falou que o que você fez foi errado, entendeu? E eu não faço isso. Eu falo, olha, a minha conduta nesses casos, nessa doença, desse jeito, eu gosto de fazer assim, assim, assim. Você quer tentar do meu jeito? Não, você pode ir embora. Entendeu? Então, muito assim, porque os donos também, eles parece que já vêm, parece que tudo, eles querem tirar dinheiro de todo lugar. Você sabe que acontece muito isso com o clínico, Gente, que loucura. Que chama o volante e fica querendo fazer o volante de leve trás, né? Nossa. A clínica A com a clínica B, aí tem o volante que atende as duas e fica perguntando, nossa, várias vezes. Fica perguntando o que aconteceu ali, o que aconteceu aqui. E outra, eu não sou nem de... Porque assim, conheço outros veterinários de outras clínicas, tudo. Então, alguns me falam, veio um cliente seu aqui com um cachorrinho tal, não sei o quê. A pessoa toma em contato, eu falo, tá legal. Tipo, se ela procura outra pessoa, porque de repente ela não quer mais trabalhar comigo, então, assim. Não quero saber também. Eu não vou ficar alimentando a intriga, assim, entendeu? Exato. Poxa, ele te procurou. Gente, existe veterinário pra todo mundo. Exato. Tem cliente pra todo mundo. Eu não me estresso mais com essas coisas. Ele nunca foi seu. Exatamente. Eu também acredito nisso. Tem cliente que gosta da intriga. Também. Eles já vêm preparados. E esse negócio de tudo vou processar, porque hoje em dia tudo processa por qualquer coisa. Então eles acham que, sabe, e comigo não adianta. Vem, tipo, vai falar, mas também vai ouvir. Comigo é assim. E é muito. Eu conto esse meu jeito, meio bruto, tudo, de ser. A pessoa fala, mano, os clientes dela, ela espanta cliente, né? Eu falo, olha, eu espanto num primeiro momento, porque na semana que vem ele volta, você pode ter certeza. E volta. Quando o cachorro melhora, ele tem vezes que eu falo pra minha chefe, eu falo, mano, eu quase mandei esse cara tomar no cu, e ele tá aqui. Ele voltou, ele tá aqui comigo. Porque o outro não resolveu o problema e ele voltou sabe, umas coisas assim. Todo mundo fala, mas essa menina não deve ter nenhum cliente, porque olha o jeito dela. Pelo amor de Deus. Você soubesse quanto que a Renata atende, pelo amor de Deus. O Flávio fala, como é que tá o movimento? Fala, sei lá, 5, 6 por dia, tá bom? Ele, porra. Tem dia que vixe? Imagina, 15. fez 20 retornos, 20 consultas. 15, não sei.
Tem dia que eu falo pro meu marido, mas isso aqui tá pior que o SUS. Eu tenho fila lá fora, não tô mais aguentando, quero ir embora, falta uma hora. Tem que tirar a senha. Falta uma hora pra ir embora, ainda tem 3 pra atender. Tem dia que eu tô assim, meu, não aguento mais, quero ir embora. Que hobbies esse? Tem algum Isso que eu ia hobby? falar. Como que é a Renata? Não, primeira pergunta. Como que é a Renata sem dizer o que ela faz? Quem é a Renata? Fala pra nós. Olha, eu sou uma pessoa... Bom, eu gosto muito de rock. Eu gosto de tomar cerveja. O meu hobby antigamente era o hipismo. Eu parei de montar com pouco depois que eu me formei, uns 25 anos mais ou menos. Porque também, obviamente, todo mundo sabe, hipismo é um esporte caro. Eu tinha patrocínio, papai era muito bem de vida, pagava tudo. Eu era filhinha de papai, tinha tudo. Quando o papai faleceu, a coisa ficou feia. Porque antes o meu salário era só pra mim. Eu não tinha que pagar contas de casa. Então, depois que a coisa ficou... Faleceu minha mãe, depois meu pai. Aí eu falei, putz, minha vida virou assim. Então, assim, eu não... Primeiro que eu fiquei meio sem tempo pra hobby. E, assim, os hobbies que eu tinha eram coisas caras, que eu não podia mais fazer, mais bancar. Né? Imagina, acho que nem pagar aula da hípica. E eu não ia querer, porque depois que você tá num certo nível, você não quer baixar. Você fala, eu não vou montar cavalo de escolinha, coitadinho dos pangarezinhos, lindos, maravilhosos, mas assim, pra quem saltou campeonato brasileiro, campeonato paulista, então assim, depois você fala, sabe quando você perde o tesão? Você fala, então não é mais pro meu bico, não vou fazer mais. Então assim, eu meio que não tenho assim hobby. O que eu falo? Eu falo pro Thiago que eu nem tenho muito tempo de pensar nisso. Você gosta de cozinhar? Gosto muito de cozinhar. Gosto muito de cozinhar. É um hobby, pode dizer que é um hobby. Eu não gosto de fazer comida do dia a dia. Então assim, eu não gosto de chegar e ter que fazer a janta. Por isso, pronto, agora as mães vão cair de pau em mim. Tá aí um dos motivos pelo qual eu não tenho filho. Gente, eu não quero ter essa responsabilidade. Eu quero chegar na minha casa, quero tomar meu banho e eu quero deitar, quero relaxar, eu quero comer pipoca com vinho, jantar, não quero ter que fazer comida, você entendeu? É uma das coisas assim, então, só que chega domingo, é um prazer pra mim, sexta-feira eu já tô pensando nas comidas do final de semana, é um prazer pra mim cozinhar, adoro cozinhar, acho que, vamos dizer assim, que praticamente esse é meu... Mas isso é um paradigma, viu, Rei? É uma crença que a sociedade tem. Você decidir não ter filhos... É ótimo, porque se você tiver não querendo, você vai ser uma péssima mãe. Ou você vai ter que aprender e se esforçar. Você vai poder ser uma boa mãe, mas aquilo não... Hoje em dia, graças a Deus, a mulher pode escolher sobre o Sim. seu corpo. De falar, é a mesma coisa que quero, dizem. não quero, É a mesma coisa que dizem assim, você é veterinário, você deve ter um monte de bicho. Eu conheço veterinário que não tem animal, porque ele fala, olha, eu saio 6 horas, eu volto às 8... O meu cachorro vai viver igual um presidiário, eu não vai tomar sol, porque só vou sair de manhã não tem sol, volto à noite não tem sol. Mas eu só tenho 13 gatos e a minha cachorra também porque o meu marido faz home office. Olha aí. Ele tá o dia inteiro em casa. Os gatos, tanto que de vez em quando ele tira foto, tem um gato aqui, outro em cima do computador, outro aqui, tipo, tá lá. Eu tenho porque se acontecer alguma coisa, ele tá lá, ele tá vendo, qualquer coisa ele me liga, me avisa. Senão não teria esse monte de bicho. As pessoas criam estereótipos, né? De que porque veterinário gosta de animal, tem que ter vários bichos. Porque a mulher tem que ter filho. Eu acho que é mais. Eu falo que é mais uma coisa que a gente. É o contrário, porque você conhece toda a responsabilidade que tem, a responsabilidade sobre a saúde, sobre o cuidado, sobre a posse responsável, sobre tudo, é que você pensa mais antes de pegar um animal. Você pensa mais. Né? Um cachorro, por exemplo, ou um filho. E a questão do filho, assim, eu nunca tive aquele instinto maternal. Tenho amigas, tudo que assim. O sonho sempre foi ser mãe, o sonho sempre foi casar. Eu casei faz 7 anos, tipo, casei velha, vamos dizer assim. Mas sabe quando você passa a adolescência, já imaginando a sua vida, todo mundo casando com família. Eu falo, gente, eu só queria montar cavalo, ter um bicho. Na minha época eu não tava nem casar no script, entendeu? Eu fui casar agora depois de velha. Então, assim, eu nunca tive esse instinto. Aí as pessoas falam, nossa, você odeia criança. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é que eu não gosto eu não quero ter a responsabilidade. Eu gosto de dormir, eu gosto de não ter toda essa responsabilidade. Eu não tenho rede de apoio, ou seja, os meus pais já faleceram, quem vai me ajudar? Não tenho dinheiro para contratar babá, enfim. Sim. Então, assim, e uma das coisas que me pegou muito assim, como eu tive uma vida que meu pai tinha muito dinheiro e tudo e tal, eu jamais poderia dar uma vida pro meu filho, nem sequer perto da que eu tive.
E eu falo assim, vou botar uma criança no mundo pra quê? Porque todo mundo coloca o filho no mundo que quer dar o bom do melhor, óbvio. Ou que fala, não, meu filho vai ter mais do que eu tive. Eu falo, gente, eu não consigo nem dar perto do que eu tive, quanto mais do que eu tive. Não é possível. E eu não vou ter filho pra largar na escola pública, pra trabalhar o dia inteiro e nem mal ver a cara do meu filho. Tem certas coisas que, pra mim, não encaixa. Uma criança não encaixa na minha vida. Não, e outra. E a gente nem tem que... Eu, como mulher, também não queria ter filhos. Assim, a gente nem tem que dar explicação. Não, acabou. Aí você tem filhos? Não. Você quis ter? Não. Acabou. Eu falo, eu prefiro explicação pra ninguém. Eu prefiro minha parte a de vida gatos. É isso, prefiro minha parte de gatos. Hoje em dia, graças a Deus, a mulher pode fazer isso. Não tenho filhos, pretende ter, não. E não é nem aquela coisa assim, de que tem mulheres que focam muito assim na carreira. Às vezes não quer porque a criança pode atrapalhar a ascensão dela numa empresa ou alguma coisa assim. Eu não tenho muito assim, por isso, assim, não encaixa. Porque assim, e uma das coisas que me pega muito, assim, é a parte financeira, gente. Eu não vou ficar botando filho sem ter condição. Eu não vou ficar dependendo de governo, de escola pública. Não eu dá. vou falar. Não sei se esse tipo de pensamento agora passa na sua cabeça, mas eu pensava assim. Poxa, quando alguém me perguntava isso, eu ficava pensando, gente, mas eu nunca tive esse... Nossa, é um instinto maternal. Exatamente. Eu nunca tive. Aí eu vi as amigas também, sempre, né? A gente conversa, e tinha muita mulher, nossa, não, tal data, tal dia, tal mês, tal ano eu vou ter filhos. Nossa, como a pessoa se planeja. Exatamente, né? Aí é um sonho. um sonho, ela fala, nossa, eu sempre tive vontade, desde pequena. Eu nunca tive. Gente, sério. Mas eu sou estranha, né? Eu sou estranha, eu sou Carol estranha. Eu nunca tive. Eu sou Carol estranha. Nunca Aí eu tive. falava, gente, sério mesmo? Aí vem a frase que meu pai falava, aí vem Deus e caga os seus planos, faz tudo diferente. Vem Deus e caga do Meu pai falava isso. Porque é isso. Só que aí o que né? acontece? Aí tem hora que vem a parte que nós somos, né? O sadismo, aquela coisa. Porque você vê os perrengues que as mães passam. E hoje você fala. Aí tem amigas que falam assim, ai, porque não sei. Não se queixando do filho, mas falando de todo o trabalho que tem, os problemas. Aí fala. Gourmetização da Você maternidade, escolheu? da paternidade. É gourmetização. Ah, não Porque, posso assim, fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo. Eu ó, posso. a gente fez um episódio anterior até falando muito sobre isso, sobre a paternidade, né? E a gente falou sobre isso, falou assim, não é para amadores. Educar uma criança hoje em dia Pior ainda. não é para amadores. Pior. Não é. Então, se você não gosta, se você não quer, não tenha. Show de bola. A gente não tem preconceito nenhum, não tenha. Porque dá trabalho, sim, não adianta falar. É um amor, óbvio, um amor gigantesco, né? Não, Eu óbvio que dá parte boa. Desculpa, eu conheci o homem que realmente é um amor maior que isso que nasceu. Nasceu o amor da minha vida. Mas vamos combinar que assim, Dá é um ótimo muito pai. trabalho. Não, isso é Que te verdade. ajuda muito. Porque senão. Não fale essa palavra ajuda. Não, pelo menos a impressão que Não passa. quero, vai. não quero que fale ajuda, porque eu falo pra ele assim, você não me ajuda. Não, ele faz a você parte exerce dele. a Faz a função parte dele. de pai. Não, mas é que a gente vê assim. Infelizmente, tem um monte de mãe que já nem tá. Ah, Que sim. o pai nem é presente. Sim, E um monte de pai que sim. não tá nem aí. Sim, E sim. imagina pra mulher ainda Sim. ter que fazer tudo isso e ainda sozinha. Nossa, Ai, gente. Porque, por exemplo, um Eu sei. casal com filho como vocês, vamos combinar que você acaba contando nos dedos. De todos os amigos de vocês, todos são casados com o filho? Com o pai da criança? Pô, Tem bastante. A gente tem bastante, porque a gente atrai as pessoas do mesmo jeito, né? Que tão, a gente tem alguns, mas que Não é façam a mesma renúncia que nós fizemos para educar o filho da mesma maneira, É igual, difícil. no mesmo tempo. Eu admiro vocês, porque eu acho porque a muito gente legal renunciou ver. muita coisa. Mas eu acho muito legal Porque ver que vocês criam. Filho. Eu acho que a gente hoje financeiramente ganha metade do que a gente poderia por causa dessas renúncias. Não, mas vamos falar, ó. Tanto de bicho, mãe de pet, quanto mãe de seres humanos, né? Normais. Mãe de filho normal. Não, filho normal, né? Normal. Bípede, Habitual. habitual, faz renúncias. Claro. Faz renúncias, né? A gente sabe disso quando a gente tinha os nossos cachorros. Quantas vezes a gente renunciou em fazer viagens, Eu não fazer em lugares. Natal, Ano Novo, Isso. eu não saio de casa. São renúncias que você faz pela escolha que você fez, pelas consequências. Então, assim, a gente renunciou muita coisa, a gente sabe disso. A gente renunciou para que pudéssemos educar de maneira igual. Então, ao mesmo tempo, participar, ele poder participar da vida do filho e eu participar da vida do meu filho,
e educar sem interferências. Então, eu só um dia ficava com ele sem interferência do pai. Aí o pai ficava junto sem interferência da mãe. Eu mãe. acho muito legal. Então, E que é muito difícil. é difícil. Isso é difícil. Isso eu falo pra você que é difícil. Mas o que Eu que acho que é a coisa acontece? mais difícil. Estruturar a vida. Porque você, é um conceito nosso, tá, gente? Isso vai da cabeça de cada um. O que a gente acha é que a responsabilidade de colocar um ser humano no mundo é muito importante. É extremamente importante. Porque você vai jogar esse cara pro mundo depois, né? Com moral, com ideias, ele vai ter que resolver a sua própria vida, como a gente tá vendo aqui contando, a Renata contando, né, da vida dela. E se você não tem essa base muito bem construída, ou você joga a responsabilidade de construir essa base na mão de terceiros... Que pode ser até a avó, que já não é a mesma coisa, não, né? exato, pode até ser avó. E a gente Mas você pode- jogou na mão de terceiros, aí E a gente você pode não extrapolar sabe. isso para os pets. Tem gente que fala, eu não tenho vocação para ser mãe. E tem cliente que a gente fala, você não deveria ter animal. Exato. Você não deveria ter nem filho nem animal. Isso. E tudo bem de não ter, entendeu? E tudo bem de não ter. Exatamente. É melhor que não tenha. Não, você não vai ter, você não tem responsabilidade. É melhor. Porque primeiro o ser humano você vai jogar um lixo no mundo. Depois para a sociedade tomar conta. Toma, sociedade, vai tomar conta. Vai lidar com as merdas que esse cara vai fazer. É isso. E tem muita gente que acha que cuidar do bicho é tirar da rua e pôr pra dentro do muro dela. Aí já estou cuidando. Gente, E o bicho é isso, né? A gente vai maltratar, vai... tem que ter responsabilidade para os dois lados, né? Rê, a gente já está finalizando. Você tem alguma dica? Tem muitos recém-formados ou veterinários que estão assistindo. Você tem alguma dica para eles para dar, de acordo com a sua experiência? eu acho que é o básico que é assim, você tem que estudar. E não adianta você querer se formar e se especializar. Gente, não existe especialidade sem clínica. Não existe. Eu fui fazer a minha primeira pós-graduação 3 anos depois que eu me formei. Que eu fui fazer de cirurgia. Hoje, eu como clínica geral, eu vejo assim, muito absurdo. Infelizmente, eu atendo muitos absurdos e que eu vou ver são de recém-formados. E se tem uma coisa que eu nunca fiz, vamos dizer assim, não vou dizer que eu nunca fiz, mas que é muito difícil eu fazer, é fazer besteira. No sentido de que eu não me arrisco a fazer o que eu não sei. Eu procuro ganhar tempo para adquirir o conhecimento e ir lá fazer. Entendeu? Então, assim, não adianta querer se especializar sem você ter a base. Tá? Até teve um caso, eu até cheguei a discutir com você. Um caso eu tinha uma cirurgia para fazer, acabou que o Flávio não pôde me atender, essa pessoa foi fazer o ecocardiograma em outro lugar. A cachorrinha tinha alguma coisa lá no coração, mas assim, eram coisas que não iriam impedir a cirurgia. Era um caso um pouquinho mais grave, não era uma coisa tão simples, mas que aquilo não era um impeditivo para a cirurgia. Só que foi uma cardiologista que se formou faz o quê? 1 ano e meio. 2, uma cardiologista, sei lá, acho que 2, né? Demora uma pós-graduação. Enfim, ela tinha acabado de fazer. E falou pra tutora que não era, que a cachorra ia morrer na anestesia, na cirurgia, que não podia operar. Só que era um caso de neoplasia, enfim, a cachorra ia morrer, operando ou não operando. Então, assim, só que a chance dela era muito maior operando. Aí, nisso, a tutora veio preocupada, eu olhei o exame, e como eu já cansei de olhar exame, eu falei, eu acho que isso daqui não é uma coisa que vai... Mas aí eu peguei e conversei com o Flávio. Flávio, deu isso aqui no exame da cachorra, eu expliquei toda a situação pra ele só perguntou pra mim e falou assim, o que vai anestesiar? Aí eu falei, minha anestesista, que é amiga deles também, que é a Jaque. Eu falei, a Jaque que vai fazer? Então, manda bala, não vai acontecer nada. Tipo, não, operei a cachorra não teve uma instabilidade na cirurgia, nada, 0. Foi tudo lindo e maravilhoso. Então, assim, aí o que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pra essa cardiologista. Vontade de falar assim. E falei assim, o que você tem de idade, a gente tem de experiência. Então, se você nunca viu um animal com essa condição ser operado, como é que você diz que não pode ser operado? Você disse que não pode ser operado porque você leu no livro. Que diz que não é bom operar com isso. Mas existe todo um contexto, é pôr na balança o que o animal precisa, os riscos. Então, assim, vamos montar um plano para aquele paciente. Eu não estou montando um plano para a doença que ela tem. Estou montando um plano para
ao meu paciente. As pessoas costumam medicar exames, não pacientes. Eu não né? estou tratando doença, não estou tratando exame, estou tratando o meu paciente como um todo. Então, assim, eu ia pegar, se fosse para castrar, eu ia submeter essa cachorra a um procedimento, a uma anestesia? Provavelmente não. Mas era um caso assim, eu tenho que intervir, porque isso aqui vai dar problema ali na frente. Então, assim, cachorro não deu medo só. Então, são vários problemas que a gente tem acrescentado aqui. Você falou, Então, assim, vários tem que outros estudar. veterinários falaram, que é a base É a clínica, base. É a base. porque muitos veterinários hoje saem da faculdade e tem, já se especializando. E você sabe uma coisa que me irrita muito nos mais novos? É assim, eles não sabem nem pedir o exame para confirmar, por exemplo, aquela doença. Parece igual a gente vai no médico humano mesmo, que te dá todos os exames que tem disponível no laboratório. Tem 350 exames que aquele laboratório faz, ele pede todos. Porque ele atira no escuro e alguma coisa vai aparecer. Em algum lugar vai dar uma alteração. E aí ele vai trabalhar em cima da alteração, e não no que o paciente está apresentando, não na clínica. Não, entendeu? Então tá tudo errado. Eu já tive clientes que chegaram pra mim com assim, um bolo de exame, e eu olhando assim, pra que fez isso? Pra que fez isso? Pra que fez aquilo? Isso aqui joga fora, isso aqui não serve pra nada. Pra que pediram isso? Tipo, a mulher gastou, sei lá, 5 mil no exame, ela podia ter gastado 1.000, e a gente resolveu o problema. Exato. Então você não sabe nem direcionar. Não sabe nem direcionar o pedido, né? Isso me deixa assim, porque eu sou muito assim, por eu trabalhar na periferia, com o pessoal que não tem dinheiro, eu tenho que pensar no bolso deles. Então, muitas vezes, eu tenho cliente que ou vai pagar consulta, ou ele vai fazer o hemograma. Tem que escolher. E muitas vezes, o que eu faço que não é o certo? Eu vou pelo meu achômetro. Eu não tenho exame para me confirmar. De repente, com o histórico, com a clínica, eu falo, sei lá, pode ser doença do carrapato. Mas eu não tenho nenhum hemograma para saber. Quanto mais pedir lá os 4DX, não sei o que, para saber se é Babés, se é PCR. Isso não faz muita parte da minha realidade. Eu peço, é um ou outro que eu consigo pedir. Então eu trabalho muito, isso é uma coisa que eu aprendi muito. Então assim, eu trabalho muitas vezes sem exame. É certo? É como eu gostaria? É o mundo ideal? Não, tá longe disso. Mas é o que eu falei, mas eu tenho que ajudar meu paciente, não tem dinheiro. Periferia é uma linha de guerra, né? Pra fazer, entendeu? Então assim, e graças a Deus, a grande maioria ali eu acerto. Um ou outro que não melhora, aí eu falo para as pessoas, se vira aí que a gente vai precisar pelo menos fazer, sei lá, um ultrassom, alguma coisa, porque você tem certeza, não tenho certeza se é isso. Entendeu? Então, eu trabalho muito com o bolso da pessoa também. Então, eu direciono muito. Assim, se eu acho que é isso, então eu vou pedir, sei lá, só o hemograma. Para que eu vou pedir função renal, função hepática, se eu tô achando que é um negócio que eu descubro no hemograma? Não preciso do resto, não preciso fazer a pessoa gastar. É legal pedir check-up de todo mundo? Claro que é, eu queria fazer isso. Mas eu não posso. Não conheço a realidade dele. Mas então eu trabalho muito com a clínica do paciente, com o histórico dele. É aquela coisa, é ouvir o que o dono tem para falar e fazer as perguntas também pertinentes, porque a gente sabe que cliente, eu sou muito essa parte do Dr. House, cliente mente, eles escondem as coisas. Faz a mesma pergunta de várias maneiras Exato, diferentes. você tem que perguntar a mesma coisa de diferentes formas, em momentos diferentes da consulta, que aí você pega. Aí você Ah, pega. falou, tá vendo? Falou, tá Pega na vendo? curva. É muito assim também, porque tem cliente que tem vergonha, às vezes medicou por conta própria, o bicho tá lá, deu, sei lá, como é que chama aqueles, tipo, cataflã, Voltaren, o jogo tá vomitando sangue. Não sei o que aconteceu, doutor, não, pera. Aí você tem que trabalhar, aí você vai descobrir que ele deu Voltaren para uma pessoa de 80 quilos, New York. É igual a nutrição. Tem que perguntar o que ela comeu. O que a senhora comeu na quinta, na sexta? Não, aí eu pergunto assim, o que ele come? Ração. Tá, o que ele come sem ser ração? Aí a pessoa já fica. Não, vocês dão sim que eu sei. Só que eu falo assim, se vocês não me falarem, eu não vou conseguir ajudar. Não esconda nada. E aí eu brinco, gente, hoje em dia são 3, né? 3 pessoas que você não pode mentir. É o seu advogado, o seu próprio médico e hoje em dia o veterinário. Porque se você ficar escondendo coisas, a gente não consegue ajudar. Exato. Né? Você não pode. Você matou uma pessoa, você vai falar pro seu advogado, não, realmente eu matei. Então aí se vira aí. Não. Sabe? Um médico, você vai esconder que você fez tal coisa, você se drogou e você não vai falar pra ele que você usou droga. Tipo, meu Deus do céu, sabe? É a mesma coisa pro veterinário. Tem pessoas que não dá pra você não veterinário. falar a verdade. Você pode pedir pro médico, não conta pro meu marido, alguma coisa assim, mas pra ele você tem que falar, senão ele não consegue te ajudar. Exatamente. É a mesma coisa.
Mas muito assim, para os mais novos é assim, sempre isso, tem que estudar. A gente tá numa área, principalmente a área da saúde, isso é para qualquer uma, que tem atualização sempre, toda hora tem um remédio novo, toda hora descobriram um sintoma novo que tal doença antes não apresentava, agora começou a apresentar. Então, toda hora você tem que estar se atualizando. Então, estudar não terminou ali quando você se formou. Ali apenas começou, sinto dizer. Sinto dizer que se você falou, nossa, ralei na faculdade, agora é 10 vezes pior. Porque você tem que ir atrás da informação, sempre. E assim, fiz o curso de pós-graduação. Eu tenho trocentos cursos de pós-graduação, porque eu faço pós-graduação até hoje. Por quê? Porque cada curso que eu faço, muita coisa eu já sei, mas tem sempre uma informaçãozinha ali nova, um negocinho novo, uma sacadinha nova. Então assim, não adianta falar, agora me formei, eu sei tudo. Você dá estágio, Rui? Sim. Olha aí, ó, pessoal. Eu tenho. Se quiser tomar uns puxão de orelha aí, ó, um chacoalhão. Olha, eu vou dizer que eu sou bem legal, porque eu vou dizer assim, quando o tutor não tá junto, porque lá como lá tem um carro de leve trás, e o banho-tosa lá é muito grande. Então tem muita, é aquilo que a gente falou, o banho-tosa me puxa muito paciente. Então muitas vezes o cachorro já tá lá, aí o banho-tosa identificou alguma coisa, sei lá, o ouvido tá ruim, ou o cachorro vomitou ali na gaiola, ou diarreia, ó, o cachorro fez uma diarreia que é horrorosa. Aí liga pro dono, o dono já fala, passa pra doutora. E o dono não tá lá. E aí eu converso, ligo pro dono, converso tudo, mas quando o dono não tá junto, eu deixo meus estagiários fazer tudo. Eles que dão injeção, eles que tiram sangue, eles que começam. O dono não tá aí, meu, vai, tira, tenta aí, tem várias veias pra gente tentar, vai, vamos aí. Então, show. Estagiário comigo faz as coisas, eles não ficam só olhando. Ficam só olhando. Eu adoro ensinar, eu adoro. Faz assim, faz assado, adoro. Legal, adoro trabalhar com a Rei. Pessoal, o nosso episódio está acabando, a cerveja não acabou, mas o episódio acabou. A gente vai continuar aqui o nosso happy hour. E queria agradecer a Rei por ter vindo na nossa casa, participar do nosso podcast. Muito obrigada, gostei muito. É isso. Fazia tempo também que eu não viajei, foi bem gostoso. É isso aí. Comentem, curtem, compartilhem. Se quem quiser tomar um café, por favor, o veterinário que tome café Sem também. café, gente. Esquece isso. Não vale a pena. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Tchau, gente.